eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. E antes de vos indicar os versículos, quero fazer-vos uma pergunta. Se Jesus viesse hoje à cidade de Matosinhos, você iria convidar Jesus para almoçar consigo? Oh, eu estou a ver sorrisos aí. Alguém que iria convidar Jesus para almoçar? Iria convidar mais alguém? Ou somente Jesus? Convidar familiares, talvez, pessoas mais chegadas, convidar alguém que anda aí na rua, não é? E que não tem onde cair. Quem é que você iria convidar para a sua casa? Os vizinhos? Estou a estranhar, ninguém disse o pastor. Mas se convidares, eu aceito. Só que hoje nós vamos à casa de um outro que convidou Jesus para entrar em sua casa. Mateus capítulo 9, e vamos começar no versículo 1. Porque esse é o contexto, é a localização daquilo que nós temos para considerar hoje. Mateus capítulo 9, versículo 1, diz-nos o seguinte: E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Queridos irmãos, nesta primeira parte, nós vemos Jesus em Nazaré, na sua própria cidade. Ele tinha estado anteriormente um pouco mais a norte, em Cafarnaum, passou de barco para o outro lado, para o lado dos genazarenos, e depois daí veio então até Tiberíades, uma localidade portuária daquele mar da Galileia, e depois subiu um pouquinho mais até chegar cerca de 20 quilómetros à sua cidade, onde Jesus esteve algumas, ainda que poucas vezes, em Nazaré. E é lá que acontece este momento tão específico, em que um paralítico é trazido a Jesus, e Jesus, de certo modo, teve uma compaixão tremenda por aquele homem. Ele acabou por encorajar: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Foram as suas palavras. Aquele paralítico, aquilo que precisava certamente mais do que perdão de pecados, para ele era o quê? Era a cura. Era ser capaz de poder andar, capaz de poder ter a sua vida autónoma, não dependente dos outros. Mas Jesus sabia que a sua necessidade maior não era tanto ou primeiramente física, mas era espiritual. E de certo modo, quando Jesus diz: Perdoados estão os teus pecados, ele provocou logo uma grande agitação, ainda que em surdina. E são não os fariseus, são os escribas, mas se os fariseus ali estivessem, diriam do mesmo modo, começaram a arrazoar, começaram a murmurar: Quem é este que perdoa pecados? Isto é blasfémia, porque eles sabiam que somente Deus pode perdoar pecados.
algum homem que se aventurasse, algum homem que se ufanasse de perdoar pecados, não seria mais do que um herege, não seria mais do que alguém que estava a usurpar as funções da divindade do próprio Deus. Quem é este que perdoa pecados? E dizer perdoados estão os seus pecados, na verdade é fácil. E Jesus sabe isso e vai dialogar com eles. Vai perguntar, afinal de contas, o que é que para vocês é mais fácil? Dizer de boca aberta, perdoados são os teus pecados, ou exercer aqui autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade? Então eu digo-te, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso era um desafio. Um desafio àquilo que, no fim de contas, é a impossibilidade humana de tratar das suas próprias enfermidades. É aquilo que, muitas vezes, os médicos, por muito que se esforcem, por muito conhecimento que tenham, são incapazes. Porque há limitações na ciência, há limitações em tudo aquilo que é o conhecimento humano. Mas Deus está para além dos impossíveis. Paralítico, levanta-te e anda. E foi exatamente isso que aconteceu naquela altura. O paralítico levantou-se, andou, e agora já não são os escribas que ficam ali a murmurar, blasfemo, blasfemo. Não. Os escribas silenciaram-se. Diante de factos, costuma-se dizer, não há argumentos. E eles não tinham mais argumentos. Eles ficaram pasmados, sem conseguir ter uma explicação, sem conseguir até ter uma reprovação para Jesus. Porque diante deles estava aquele facto. O paralítico, reconhecido por todos, de há muitos anos, conforme nós encontramos isso em outras passagens, nomeadamente Marcos e Lucas, levantou-se sozinho, começou a caminhar e foi embora. À vista de todos. Não foram os escribas que se manifestaram, mas foi a multidão que estava ali, que glorificou a Deus. E glorificou a Deus por quê? Porque Deus teve poderes, teve autoridade sobre a enfermidade. O Deus que é capaz de curar. O Deus que é capaz de fazer com que os nossos impossíveis sejam tornados possíveis. Aquilo que para nós é tão impossível, tão difícil de conseguir. Com tudo aquilo que está ao nosso alcance, Deus pode, num instante, apenas com uma palavra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E é depois deste momento que, de facto, Jesus, partindo daquele lugar, chegou a um outro lugar, aonde? À casa de Mateus, também chamado Levi. E nós vamos continuar a nossa leitura nos versículos 9 até 13. E esse é o foco da minha mensagem de hoje. Capítulo 9, versículo 9 do Evangelho segundo Mateus. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam os médicos, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mas, irmãos, é interessante, Jesus chega a um lugar, naquela cidade, e certamente que andou por algumas ruas, mas chegou a um momento, a um lugar que era, podemos dizer, a repartição de finanças local. E ali, no seu posto de trabalho, coletando os impostos e coletando mais do que aquilo que devia, estavam os publicanos. Neste caso,
talvez o lugar não fosse tão significativo, porque fala de publicano de nome Mateus. É interessante porque Marcos, que segue aqui o mesmo aspecto, no capítulo 2, versos 14 e 15, refere que este Mateus tem nome Levi. E ele era cobrador de impostos. E é exatamente naquele seu posto de trabalho que Mateus, ou Levi, é confrontado com Jesus. Por que é que Jesus foi àquele lugar e dirige uma palavra direta, objetiva, convidativa para Mateus? Segue-me. E o texto, tanto Mateus quanto Marcos também, são muito lineares, muito diretos, muito sucintos, dizendo que Mateus, ou Levi, em obediência, levantou-se e seguiu Jesus. E nós perguntamos porquê? O que é que de facto fez com que Mateus, de uma assentada, fosse capaz de responder de imediato a esta chamada, a este apelo de Jesus? Segue-me. Certamente, meus irmãos, que Mateus conhecia Jesus. Por um lado, aquilo que nós conseguimos entender é que Mateus era, se não da mesma cidade, Nazaré, de Jesus, pelo menos daquela mesma região, e estava familiarizado com todo aquele processo de crescimento e de milagres que Jesus tinha feito. Lembramos que o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná. Não Canaã, como às vezes se diz, mas Caná da Galileia. E ali ele transforma água em vinho. E a partir daí, naturalmente que a sua fama começa a circular. Depois Jesus fez outros milagres. Um pouco antes tinha feito exatamente aquele milagre de fazer com que o paralítico pudesse caminhar pelo seu próprio pé e seguir. Mateus já tinha ouvido alguma coisa acerca de Jesus. Mateus, porventura, tinha alguma ligação, não é certo isso, mas alguma informação acerca de João Batista que tinha os seus discípulos. Mateus, com certeza, como judeu que era, estava na expectativa da vinda do Messias. Mateus é um dos que reconhece que Jesus é efetivamente quem? O Messias prometido pelos profetas do antigamente. Mateus está de coração aberto. E Mateus está pronto para tomar uma decisão que tantas vezes não é fácil. Deixar um emprego rentável, deixar uma condição financeira choruda, deixar uma condição que lhe dava tudo para seguir este. E quem era este? Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos 3 vezes, 4 vezes antes de estarmos prontos a seguir Jesus. O que é que nós temos que deixar para seguir Jesus? O que é que isso implica em termos de renúncia, em termos de mudança de vida para nós seguirmos Jesus? Nem todos recebemos chamadas como Mateus recebeu, como André, como Pedro, como outros, como qualquer um daqueles 12. Mas todos nós, de algum modo, mais cedo ou mais tarde, recebemos a chamada de Jesus, segue-me. E este segue-me é para seguir Jesus em obediência aos seus ensinos, em obediência àquilo que Ele espera de cada um de nós como filhos de Deus. Segue-me. E diz a Escritura que Mateus o seguiu. Mateus, um cobrador de impostos, que vai receber Jesus em sua casa. E quando nós lemos esta parte do texto aqui, traz-nos com certeza à mente um outro cobrador de impostos, de nome Zaqueu. E quando Jesus está a passar por aquela localidade onde Zaqueu vivia, onde ele era cobrador de impostos, onde tinha a sua repartição de finanças ao serviço do Império Romano, Zaqueu, que diz a Escritura, era um homem baixo, para poder ver Jesus que vinha acompanhado de uma multidão, pequena ou grande, mas Zaqueu não conseguia chegar lá. Então diz a Escritura que ele subiu uma árvore e de lá ele pôde avistar Jesus.
Às vezes, meus queridos, nós precisamos de fazer algum esforço, de subir alguns degraus para podermos ver Jesus. Porque na nossa pequenez não conseguimos ver a grandeza de Jesus. Mas era uma questão de estatura física apenas. O que é certo é que quando Jesus passa ali, junto de Zaqueu, disse: Zaqueu, desce depressa. Em tua casa entrarei eu. E segundo a Escritura, aquilo que nós vemos é que Jesus entrou na casa de quem? De Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, alguém que era ostracizado, que era odiado pela população, porque não apenas cobrava aquilo que Roma exigia, como ainda ia muito mais além. Nós hoje, política à parte, ouvimos muito falar em corrupção. Em todo o mundo. Zaqueu era um corrupto. Diz a Escritura que depois que Zaqueu acabou por ser confrontado com a palavra de Jesus, de ser confrontado com a necessidade de arrependimento, de ter uma vida reta, diz a Escritura que Zaqueu se comprometeu a devolver em quadruplicado aquilo que ele tinha cobrado. Tal era, meus irmãos, a corrupção de Zaqueu. Tal era, meus irmãos, a corrupção da generalidade dos publicanos. Como é que alguém pode aceitar que Jesus entre na casa de um homem desse e se senta à mesa com ele? Jesus não deve estar bom da cabeça. Ou então Jesus não é melhor do que eles, pensariam alguns. Zaqueu à parte, voltando a Mateus. Diz a Escritura, no verso 10 do capítulo 9, que estando ele à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Zaqueu, agora não Zaqueu, mas Mateus, era com certeza um homem abastado. Não tinha uma casa pequena. Não vivia com certeza num T0 ou num T1. Teria uma casa grande. Ou se não tivesse uma casa grande, tinha meios para alugar um salão grande. Porque, segundo a Escritura, tanto aqui em Mateus como em Marcos, do que nós lemos é que na casa de Mateus couberam muitas pessoas. Desde logo diz a Escritura aqui que estava Jesus e os seus discípulos. Não sabemos quantos, nesta altura, já seriam alguns. Mas diz a Escritura que estavam muitos. Muitos quê? Leiam bem. Muitos quê? Publicanos. Os irmãos das vossas profissões já foram alguma vez a uma conferência de professores, de médicos, de enfermeiros? E quando chegaram lá, olharam à volta e só viram 2 ou 3? Normalmente, muitos. Eu direi que talvez esta fosse uma dessas conferências de publicanos, habituados como estavam a juntarem-se, até porque, por causa da sua condição, não se juntariam com outros, mas entre eles não tinham dificuldades quanto a isso, muitos publicanos. Mas a questão, meus irmãos, mais importante ali é pecadores, muitos pecadores. Jesus entrou na casa de Mateus. E eu, quando chego aqui, meus irmãos, vem à minha mente esta pergunta para cada um de vós. Jesus já entrou em sua casa? No início eu comecei por vos perguntar se Jesus viesse hoje a Matosinhos e passasse por aqui pela rua Doutor Afonso Cordeiro, mesmo à porta, você iria convidar Jesus para almoçar hoje? Independentemente disso, você já convidou Jesus para a sua casa? Ainda não? Deixe-me dizer, se você quiser, pode convidar Jesus para a sua casa hoje. Quando Jesus deu aquela revelação do final dos tempos a um dos seus discípulos, João, bastantes anos depois dele ter morrido, ressuscitado, ascendido aos céus,
cerca de 60 anos depois, lá pelo ano 90, Jesus apresentou a João um conjunto de 7 igrejas. E uma delas, Jesus deixou estas palavras: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Podem conferir. Eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, eu entendo essa passagem como Jesus estando à porta da igreja, porque é um facto, numa interpretação literal. Mas também pode ser interpretada deste modo: Jesus à porta da sua vida, à porta do seu coração. Será que Jesus está do lado de fora ou já entrou? Reparem, as palavras de Jesus são tão claras: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, para abrir a porta tem que ser do lado de dentro, tem que ser voluntariamente. E meus irmãos, a questão é esta: Jesus está à porta do seu coração ou já esteve? Ele bateu, você abriu? Mas se isso ainda não aconteceu na sua vida, Jesus está à porta do seu coração hoje, agora. E Ele está a bater. Não sou eu que vou forçar a entrada. Jesus também não vai forçar a entrada. É você que tem de decidir abrir a porta do seu coração. Jesus oferece de graça a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa do seu pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer reconciliação com Deus, para trazer vida eterna. Mas quem abre a porta do seu coração é você. Quem está decidido a convidar Jesus a entrar é você. Jesus não força essa entrada. Ele está aí. E se você ainda não deixou Jesus entrar, se você ainda não convidou Jesus a entrar, meus queridos, eu quero encorajar a não deixar passar o dia de hoje sem que isso aconteça. Deixe Jesus entrar no seu coração. Abra a porta. Você tem uma tranca no coração. Destranque. Deixe que Jesus entre. Porque Jesus quer fazer morada. E vejam aquilo que ele diz: se eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. É uma festa. Se Jesus entrar, ou quando Jesus entra na sua vida, é uma festa. Significa isso o quê? Que você não vai ter mais tristezas, que você não vai ter mais dores, que você não vai ter mais sofrimento, que você não vai ter mais perturbações. Não. Significa exatamente aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou convosco. Eu já não estou do lado de fora, eu estou dentro da sua vida. E é isso que significa deixar entrar Jesus em sua casa. Mais do que convidá-lo numa passagem, num momento ocasional, para almoçar em sua casa, deixe que ele faça uma festa da sua vida. Que ele realmente dê sentido, que dê propósito, que dê alegria quando ele entra. É isso que ele faz. Eu quero, meus queridos, passar agora aqui um outro aspecto. É que, de facto, Jesus estava ali à mesa, em casa, com muitos publicanos e pecadores. Pecadores? Quem são os pecadores? Somos todos nós. A Bíblia diz que todos pecamos. E porque pecamos, estamos separados de quê? Da glória de Deus. Então, ser pecadores não é nada de extraordinário. Todos nós somos pecadores. O que é extraordinário é que Jesus foi capaz de sentar à mesa com quem? Com os pecadores. Jesus podia ter escolhido os puros, os santos, os perfeitos. Mas se Jesus tivesse feito essa escolha, tinha ficado sozinho à mesa. Porque não há santos, não há puros, não há perfeitos. Todos somos pecadores. E foi para estes que Jesus veio.
Foi para estes que Jesus veio até nós, que encarnou, que tomou forma humana e que procurou chegar junto para ensinar, para cear, para ter uma festa. Isto, meus irmãos, levou-me aqui a um outro pensamento também. Será que nós, na nossa vida, nas nossas relações de amizade ou de família, quando nós nos juntamos à mesa com não crentes, será que nós nos tornamos não crentes? Será que nós perdemos a nossa fé? Será que nós perdemos a nossa verticalidade, a nossa honra? Deixamos de ser crentes? Mal fora, se assim acontecesse. Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos no mundo. E o mundo significa o quê? Estarmos com pessoas que são pecadores, como nós já fomos, mas alto lá. Nós já fomos pecadores e agora não somos? Não, nós continuamos a ser pecadores. Mas uma diferença fundamental, meus queridos, é que somos pecadores redimidos pela graça de Jesus. Somos pecadores transformados pela ação do Espírito Santo. Somos pecadores que agora estamos focados em quem? Em Jesus e naquilo que é a sua palavra. Obedecer a Jesus, seguir Jesus. Amém? Mas ainda assim somos pecadores. E quando nós nos associamos em casa nossa, ou em casa de outros, ou em algum lugar com outros que não vão à igreja, que não têm uma relação com Deus, nós não perdemos a nossa fé. Agora, atenção. Uma coisa é não perdermos a nossa fé porque mantemos a nossa verticalidade, mantemos a nossa integridade, mantemos os nossos princípios. Outra é quando nós esquecemos esses princípios e nos tornamos iguais aos outros, fazendo aquilo que os outros fazem, sem Deus e contrários à lei de Deus. Até onde é que nós podemos ir quando estamos com outros, familiares ou amigos? Meus irmãos, vem à minha mente, porque naturalmente nós pensamos, até onde é que nós podemos ir com um ladrão? Até onde é que nós podemos ir com um drogado? Até onde é que nós podemos ir com um bêbado incorrigível? Até onde? Há limites? Para mim há. Eu posso ser amigo, ou pelo menos relacionar-me com alguém que é ladrão, que é drogado, que é bêbado, mas isso não significa que eu seja igual a ele. Não significa que eu faça aquilo que ele faz. Significa que, porque alguém das minhas relações diretas, eu não ostracizo, eu não viro as costas, mas eu não faço aquilo que ele faz. E é aí que está a diferença. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos com pessoas que não são crentes, com pessoas que realmente não têm princípios, mas isso não significa que façamos aquilo que eles fazem que seja contrário à lei de Deus. E é aqui que eu de novo quero trazer-vos àquele ponto. Jesus está à mesa, com quem? Com publicanos e pecadores. Isso significou que Jesus se tornou um publicano? Não. Significou que Jesus se tornou pecador? Não. Mas significou o quê? Que Jesus foi capaz de estar junto deles para lhes ministrar a palavra, para os levar ao reconhecimento da sua condição e ajudá-los a entender que era uma condição errada, que eles precisavam de mudar. Meus irmãos, é isso que faz toda a diferença. Porque Jesus, muito claramente, é chamado aqui de uma forma muito direta àquilo que era um erro segundo os fariseus. Veja no verso 11.
E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Que afronta é essa? Onde é que isso já se viu? Alguém que diz ser tão santo, tão puro, filho de Deus, ou pelo menos homem enviado por Deus, a comer à mesa com publicanos e pecadores? Isso não pode acontecer. Na mente dos fariseus, Jesus estava proibido de se juntar com quem? Com publicanos, com fariseus, com pecadores. Mas podia juntar-se com quem? Com fariseus. E o que é interessante é que a ligação de Jesus com fariseus, neste mesmo Evangelho de Mateus, lá mais adiante, no capítulo 23, é virulenta. Jesus desfere golpes tremendos dos fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque dizeis isto e fazeis o contrário. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque colocais penas, colocais cargas em cima dos outros e vocês estão de fora. Ai de vós, fariseus hipócritas, que ides para as esquinas das ruas para orar, para mostrar a vossa fé, mas fazeis o contrário. Ai de vós, fariseus e escribas hipócritas. Jesus não foi nada meio com os fariseus. Claro que eles também não foram meigos com Jesus. Os fariseus detestavam Jesus. E é bom lembrar que foram os fariseus que promoveram depois, mais tarde, a prisão de Jesus e até a condenação de Jesus, não é? Mas o que é certo é que Jesus esteve à mesa com quem? Com publicanos e pecadores. Porque Jesus sabia que esses publicanos e pecadores eram suficientemente humildes de coração para quê? Para reconhecer os seus erros e mudarem. Não foi assim com Zaqueu? Não foi assim com Mateus? Não foi assim com tantos outros pecadores que reconheceram? E por isso mesmo é que Jesus diz aquilo que diz no verso 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Que sanidade era esta? Que enfermidade era esta? Meus irmãos, eu creio que a maior doença do ser humano é o pecado. A maior enfermidade que nós temos chama-se pecado. E o pecado é alguma coisa que é hereditário. É alguma coisa que já vem desde o início da humanidade. A partir daquele momento em que o primeiro casal decidiu desobedecer a Deus, eles que eram perfeitos, eles que eram sãos, eles que não tinham falha alguma, acabaram por ter. E deixaram que, por causa da desobediência, não apenas eles ficassem separados do amor e da glória de Deus, como também toda a sua descendência. Agora, meus irmãos, em relação ao pecado, deixem-me dizer que nós somos portadores hereditários desta enfermidade, porque isso já vem dos nossos pais. Não há bebê, não há criança nenhuma que nasça que não venha já com este defeito. Mas quando nós vamos crescendo, quando vamos vivendo, acrescentamos as nossas próprias imperfeições, acrescentamos os nossos próprios pecados, acrescentamos os nossos defeitos, e é isso que faz com que nós sejamos pecadores, mas pecadores que podem ser salvos, que podem ser remidos. Jesus diz: eu não vim, ou o médico não veio para os que são sãos. Os que são sãos não precisam. Aqueles que não têm enfermidade nenhuma não precisam de médico, mas sim aqueles que estão enfermos. Mas, irmãos, vejam isso. E aquilo que eu vou contar é uma história que certamente se tem repetido em muitas e muitas ocasiões. Um homem, ainda na sua meia-idade, com 54 anos, sentia-se jovem, com força para trabalhar. Um homem que realmente era capaz de fazer tudo e que não sentia dor alguma por nada, que raramente tinha alguma constipação, alguma enfermidade. Às tantas, por insistência da esposa, foi ao médico para fazer um check-up. Quanto mais não fosse para satisfação da sua esposa. E o médico mandou fazer todos os exames
E ao fim de coligir toda aquela informação de meios diagnósticos, chamou aquele homem e disse-lhe: não tenho boas notícias para si. Todos os exames clínicos mostraram que você tem um cancro, já em elevado grau de desenvolvimento, com algumas metástases. Existe tratamento, mas tem que ser de imediato e não há garantia de cura. Aquele homem saiu dali do consultório e disse: não, isso não é verdade. O médico está errado. O médico não sabe o que está a dizer. Eu não sinto dor nenhuma. Eu tenho força. Não me dói nada. Eu tenho as minhas funções normais. O médico está errado. Eu olho para o meu corpo e não vejo nenhuma mazela. O médico está errado. E foi negando. Mas um pouquinho mais adiante, aquelas metástases prolongaram-se e ele caiu. Foi levado para o hospital, durou 2 dias. Meus irmãos, não adianta negar aquilo que é a nossa enfermidade espiritual. Nós somos pecadores. Não adianta negar. E por sermos pecadores, nós estamos condenados à morte eterna, à separação de Deus. Eu muitas vezes menciono João 3,16 e João 3,18 de seguida. E os irmãos sabem muito bem João 3,16, não sabem? Vamos lá dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Aquela palavrinha mundo pode ser substituída pelo seu nome. Deus amou a si, Deus amou José, de tal maneira que ele deu o seu filho para que o José, crendo nele, não se perca, mas tenha a vida eterna. O problema, meus queridos, é João 3,18, está logo a seguir. E João 3,18 diz: mas quem não crê já está condenado. Essa condenação é o resultado do meu pecado. Essa condenação é o resultado da minha desobediência a Deus. Essa condenação é o resultado, é a consequência, é aquilo que está destinado para aquele que não crê. Por isso mesmo Jesus teve esta preocupação de chegar a casa pelas ruas, pelas praças, pelos lugares, pelas casas onde ele podia entrar, juntando-se com pecadores e publicanos, não importava, porque aquilo que Jesus ia fazer era o quê? Anunciar a libertação do pecado. Anunciar a cura para essa enfermidade espiritual. Meus irmãos, como eu lembro aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, mas um fariseu que era envergonhado para se encontrar com Jesus, um fariseu que era orgulhoso como os outros, mas que escolheu ir ter com Jesus de noite. E naquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, ele ouviu palavras que nunca pensava que eram possíveis de dizer. Necessário te é nascer de novo. E Nicodemos pensou: então é necessário que eu volte ao ventre de minha mãe e torne a nascer. Não, aquilo que é físico é físico. A tua enfermidade não é de ordem física, essencialmente. A tua enfermidade maior é de ordem espiritual, e para essa há cura, para essa há antídoto. Nós temos alguma enfermidade, ela é diagnosticada, vamos ao médico e ele prescreve este medicamento, aquele e o outro, este tratamento e o outro. Mas para a enfermidade espiritual, nenhum médico consegue prescrever. Não há. Não há nada na ciência médica, na ciência farmacológica, que seja capaz de resolver o nosso problema espiritual. Mas também não é preciso. Jesus já resolveu. O antídoto chama-se sangue de Jesus. Amém? O antídoto para o seu pecado, para o seu problema, para a sua enfermidade espiritual, para a minha, já foi conseguido lá na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos desse sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus está disponível para nós.